agora, para que a aula, pelo menos, vocês tenham ela toda gravada e as explicações para quem não pôde participar, poder acessar depois. Amanhã eu publico lá no canal do YouTube, tá? Então, a gente vai começar hoje a unidade 3, tá? A unidade 3 vai falar da ausência e das pessoas jurídicas. E hoje, especificamente na aula de hoje, a gente vai tratar a seção 3.1, que fala da ausência, tá? Depois, no decorrer aqui eu mandei para vocês um calendário, né? Com a ordem das aulas e, enfim, a data da prova, né? O dia que a aula termina e tudo, para que vocês já possam ter uma noção. A partir dessa aula, a gente vai falar da ausência, e a partir da próxima aula, 3.2, 3.3 e 3.4, tudo é sobre pessoa jurídica. Então, eu vou juntar essas duas sessões em uma aula só, talvez a 3.2 com a 3.3, para que a gente consiga cumprir o calendário, né? Porque acaba que a questão de feriado, enfim, a gente tem um dia a menos aí de aula, para que não fique ninguém prejudicado. Eu vou fazer como eu fiz na aula passada, nas unidades passadas, e vou juntar duas aulas, tá? Mas sem prejuízo de forma alguma para ninguém. Até porque nessas aulas online acaba que tá rendendo mais, porque vocês estão tão caladinhos, mas tão caladinhos, que eu falo, né, durante muito tempo, e não tem tanta interrupção, então acaba rendendo um pouquinho mais. Então, vamos começar. Como eu falei, né, gente, lá no artigo 7º, ele falava da morte presumida, né? E aqui a gente começa a tratar da questão da ausência, porque lá era uma morte presumida sem decretação de ausência. E aqui, qual que é o procedimento para que, se um dia se possa declarar essa morte presumida, mas com a decretação de ausência? Então, são as hipóteses em que é necessário decretar a ausência da pessoa. Quando não é necessário? Lá no artigo 7º, quando a pessoa corria um risco de vida, né, muito grande, e é muito provável que ela tenha realmente morrido, ou quando ela for feita prisioneira de guerra, alguma coisa, e não for resgatada até 2 anos após o fim da guerra. São essas duas hipóteses do artigo 7º, que não precisa de declarar a ausência. Em todas as outras hipóteses, a pessoa vai ter que ser declarada como desaparecida, vai ter que ser declarada como ausente, vai ter que ter todo o procedimento que vocês vão ver aqui. É um procedimento que tem 3 passos, e aí sim, ao final de mais de 10 anos, a pessoa pode ser declarada como morta, tá? Realmente vai dar essa sucessão definitiva da pessoa. Então, o primeiro artigo que a gente trata aqui na parte da ausência é o 22. E aí ele vem com praticamente o conceito, né, sobre a ausência, que ele fala: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Nomear-lhe-á curador, foi mal. Então, gente, o que é a ausência? É um estado de fato, né? A pessoa desaparece sem deixar notícia, ninguém tem notícia realmente delas. Isso é muito comum, né, gente? É muito mais comum do que a gente pensa. Primeiro tem esses casos realmente de pessoas desaparecidas, e tem gente, né, antigamente o pessoal falava, saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. É tipo isso mesmo, né? A pessoa que simplesmente um dia sumiu da face da terra, ninguém nunca mais tem notícia dela. A gente já viu aí, tem 1 milhão de casos, né, de pessoas desaparecidas, gente famosa e tal. Bem diferente, como eu disse, do artigo 7º, né? O artigo 7º lá, quando a gente viu essa questão da pessoa estar correndo risco de morte e tal. Então, assim, por exemplo, a gente lá na aula, quando a gente viu sobre a morte presumida, eu falei, por exemplo, né, quem estava em Brumadinho, quem trabalhava na Vale em Brumadinho, era quase 100% de certeza que, se essa pessoa não foi localizada, né, um determinado tempo depois ali, 30 dias depois, sei lá, 20 dias depois, essa pessoa era bem provável que ela tenha morrido, né? Então, a maioria das famílias conseguiu, quem procurou conseguiu, né? A morte presumida dessas pessoas. Ainda tem gente desaparecida, né, e tal. Então, esse é o caso da morte presumida por risco de vida. Agora, aqui a gente está falando realmente de uma pessoa que simplesmente desapareceu, tá? Ela tá sumida, ninguém sabe dela,
Então, a gente, sem notícia das pessoas, ela é considerada essa pessoa ausente. Então, esse conceito de ausente é o indivíduo que desaparece sem dar notícia de onde está e não deixa nenhum representante ou procurador para administrar os seus bens. Isso é importante, gente, porque às vezes a pessoa some, mas ela deixa uma procuração lá para um advogado, enfim, para alguém da família para tratar dos interesses dela. Então, nesse caso, não declara ausência, não, tá? Olha só, vejam bem, desaparecendo a pessoa de seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz vai declarar a ausência e nomear o curador. Por quê, gente? Para que serve essa questão de declarar a ausência e nomear o curador? É para proteger o quê? O que vocês imaginam que o direito está tentando proteger com esse instituto da ausência? Alguém quer? Eu acho que os bens da pessoa. Exatamente. A ausência, né, a declaração de ausência e nomear um curador e tudo, o que está tentando proteger aqui nesse caso são os bens de quem desapareceu, né? É o patrimônio do desaparecido. Então, assim, a lei vai disciplinando essa sucessão para esse patrimônio, mas sempre pensando na possibilidade de retorno. Vocês vão ver que todos os artigos, né, todas as as fases que a gente fala aqui da ausência, vai ter sempre lá escrito, caso retorne, vai acontecer tal coisa, mesmo depois de transcorrido um tempo maior, tá? Então, a gente vai ver aqui detalhadamente os artigos a partir do 22 até o deixa eu ver aqui até qual que a gente vai hoje. Até o 39, tá? Do 22 ao 39. Então, realmente o que esse instituto tem que tutelar, né? Que ele busca proteger é o patrimônio dessa pessoa que desapareceu. Então, olha só, primeira coisa que a gente constata lá daquele artigo 22 que eu li é que qualquer interessado direto ou o Ministério Público pode fazer esse pedido de declarar a ausência da pessoa, tá? O Poder Judiciário, então, com esse pedido, vai reconhecer essa circunstância, declarando, né, que de fato essa pessoa não foi encontrada, não foi localizada, não se tem notícia dela, vai nomear um curador que vai ser responsável, então, pela gestão desses bens do ausente até o retorno, né? Obviamente, caso ele retorne, os bens retornam para o patrimônio, né? O patrimônio retorna para ele, ou caso depois, enfim, seja encontrado um corpo, né? Ou ele seja lá no final declarado como morto. Então, o primeiro procedimento que se faz aí na ausência, né, quando se declara a ausência, é nomear o curador, né? Você vai arrecadar os bens, ou seja, o que é arrecadar os bens, gente? É listar mesmo os bens que essa pessoa tem e vai nomear um curador. Então, a primeira hipótese aqui, só uma observação que eu falei aqui, se a pessoa deixar um procurador, não vai ter a questão da ausência, mas caso ela deixe um procurador, né, um mandatário, mas ele está impossibilitado de cumprir de exercer aquela função, né? Ou ele simplesmente não está interessado, aí vai ser nomeado um outro curador. Então, olha só, às vezes pode ser que o poder outorgado a ele seja insuficiente, então ele não vai conseguir fazer a gestão dos patrimônios com aqueles poderes que foram concedidos a ele pelo ausente, tá? Às vezes ele está impossibilitado fisicamente, a pessoa, sei lá, colocou todos os bens para ser administrados por tal pessoa e a pessoa, sei lá, morre ou enfim, está com uma doença e está em coma, né? Então existe essa impossibilidade física ou a impossibilidade jurídica, ou simplesmente ele não tem interesse realmente em exercer aquela função, e aí nesse caso, vai ser nomeado um outro curador, tá? Isso está no artigo 23 do Código. Aqui eu repeti 2 vezes, tá, gente? Então vocês me desculpam aqui, porque a pessoa fica meio doida fazendo a aula aqui. E aí, gente, quem pode ser o curador? Né? Quem vai ser nomeado como curador dessa pessoa ausente? Essa nomeação não é discricionária, não é o juiz que escolhe, assim, ele vai nomear, mas ele não tem uma livre escolha entre, eu vou pegar todo mundo que conhece essa pessoa aqui e vou nomear,
sei lá, o colega dele de escola. Não é assim, né? Então, existe lá na lei uma ordem, tá? Que deve ser seguida de forma sucessiva. Então, assim, o artigo 25, lá no Código Civil, ele fala, né? O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será o seu legítimo curador. Então, quem é o primeiro aí nessa lista? Né? O cônjuge. O segundo, aí vem o parágrafo 1º do artigo 25, que fala: em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Então, vejam, nesta ordem. Então, qual que é a ordem que pode ser nomeada? Primeiro é o cônjuge, depois são os pais, né? E depois os descendentes, né? Os filhos, os descendentes, dos mais próximos aos mais remotos. Aqui é interessante, porque o artigo ele fala, ó, quer ver, ó, em falta do cônjuge, a curadoria dos bens incumbe aos pais, não fala em ascendentes. Então, se a pessoa não tem pais, mas tem avô, não necessariamente vai ter que ser o avô, tá, gente? Porque a lei obrigatoriamente fala cônjuge, pai. Mas em relação à parte de baixo aí da pessoa, né, os descendentes, ele não fala filhos, ele fala descendentes. Então, poderia ser um neto, por exemplo, né, que é um descendente também. Então, aí é uma questão que eu acho que não foi proposital. Eu acho que, sei lá, deve ter sido um erro aí, não sei. Na verdade, assim, não um erro, né? Porque o pai, depois o filho, mas o avô poderia entrar caso não tivesse descendente, por exemplo. Mas, assim, eles optaram por colocar só essas opções. Então, primeiro é o cônjuge, depois os pais e depois os descendentes, tá? Os mais próximos aos mais. A preferência é do mais próximo. Isso está lá no parágrafo 2º, que fala: entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. E aí, no caso de não ter nenhuma dessas pessoas, né, vem o parágrafo 3º e fala: na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Então, na hipótese de não ter, né, daquele ausente não ser casado, não ter pai, não ter filho, não ter neto, não ter nenhuma descendência, aí sim o juiz vai poder escolher um curador para administrar esses bens, tá? Alguma dúvida, gente? Não. Luciana. Oi. Aí, no caso, por exemplo, o irmão poderia ser um curador? Poderia, mas ele entraria nessa questão da qualquer pessoa a escolha do magistrado. Quando a gente fala qualquer pessoa, é óbvio que o juiz vai escolher provavelmente algum parente próximo, ao invés de escolher uma pessoa qualquer que não tenha nenhuma relação com aquele patrimônio, né? Mas assim, o irmão não está na linha obrigatória. Então, se ele for casado, ou se os pais forem vivos, ou se ele tiver filhos, o irmão não pode ser nomeado como curador, tá? Se tiver uma dessas pessoas, preferencialmente são elas. As de cima aí. Se nenhuma dessas opções, né? Não tiver nenhuma dessas opções, pode ser a escolha. Aí seria a escolha do juiz realmente o que ele achar que vai atender melhor o interesse daquele patrimônio ali, né? Daquela pessoa desaparecida. Entendi, obrigada. Por nada. Então, eu coloquei aqui, né? Tá até no livrinho lá de vocês, na apostila. Então, aqui é a ordem, né? O cônjuge, os pais, os descendentes e o curador dativo, tá? Que é esse que vai ser nomeado aí pelo juiz. Aqui eu coloquei só uma observação, né, gente? Que para que essa ausência, né, seja né, assim, possa ser oposta a um terceiro, né? A sentença que declara ela tem que ser registrada lá no Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, você vai lá para averbar essa sentença, né? Para registrar mesmo lá no mesmo registro de nascimento que essa pessoa está ausente. E aí, caso ele apareça, né? Você vai averbar a cessação da ausência. Então, aqui é só uma observação referente à lei de registros públicos, porque nessa parte da matéria a gente trata muito dessa lei, né? Em razão
da proximidade mesmo do assunto, né? E aí, então, assim, a gente entendendo, então, quem é o ausente e por que você nomeia essa ausência, né, declara essa ausência, nomeia o curador, né? A gente entendendo que realmente o objetivo aqui é preservar o patrimônio dessa pessoa que se ausenta, então agora a gente passa a ver as fases desse procedimento aí que é adotado, que está contido aí no código, até que a pessoa realmente possa ser declarada de fato como morta, né? Como possa dar essa declaração de morte aí, presumida. Então, olha só, a primeira fase seria a fase da curadoria dos bens, a segunda é a sucessão provisória, e a terceira é a sucessão definitiva. Então, vocês vão ver aqui que entre a segunda e a terceira existe um prazo que tem que ser cumprido, né, para que depois, de fato, esses bens passem ao patrimônio dos eventuais herdeiros aí, que durante esse período pode ser que vocês vão ver que ele vai ter a posse desses bens, né, mas assim, para que ele realmente, de fato, seja proprietário dos bens herdados, é só ao fim aí dessa terceira fase da sucessão definitiva, tá? Vou colocar mais água aqui, gente. Então, a primeira fase, né, é a curadoria dos bens. Então, olha só, gente, comunicada a ausência ao juiz, como eu disse, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai arrecadar os bens e nomear um curador, que vai ter esse poder de administração dos bens. Então, a primeira coisa que é feita é essa comunicação e a nomeação do curador. E ele vai administrar aí esses bens durante esse período, tá? O artigo 26, ele fala assim, ó, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, vejam, primeira coisa vai ser declarada a ausência, arrecadou os bens, nomeou o curador. Passado um ano disso, é que vai poder passar para essa segunda fase, que é a fase da sucessão provisória. Então, o artigo, ele fala de 2 prazos, observem. Caso a pessoa não tenha deixado representante, né, não tenha deixado um procurador para administrar os bens, e ela foi declarada como ausente, esse procurador está administrando os bens e tudo, se ela deixou o procurador, vai ter que passar 3 anos dessa ausência. Porque entende o quê? Que ela talvez já possa ter desaparecido pela sua própria vontade, né? Se ela deixou ali uma pessoa para administrar os bens. O intuito da lei é esse, tá, gente? Não necessariamente corresponde à verdade, mas enfim. O objetivo que eles tiveram foi assim, ó, a pessoa desapareceu, mas antes de desaparecer, ela teve cuidado de nomear alguém para administrar os bens dela, então pode ser que ela tenha desaparecido porque quis sair dessa vida aí e tal. Então, esse período dura mais para que se possa abrir essa sucessão provisória. No caso da pessoa que não deixou ninguém, que ela simplesmente, não é? No caso lá do Luiz Guilherme, da minha prova lá, que saiu do estágio e nunca mais voltou, vai decorrer o prazo aí de 1 ano, tá? Eu vou falar de algumas observações aqui referentes, porque o código é de 2002, a gente teve um Código de Processo Civil novo em 2015, e aí algumas coisas, porque esse procedimento também, aqui eu já falei, né, gente, o Código Civil, ele trata do direito material, a parte processual, lá no Código de Processo Civil. Então, algumas coisas, às vezes, eles andam muito juntos, vocês vão observar isso quando vocês estiverem vendo o processo aí, mas o Código de Processo Civil trouxe algumas normas que algumas pessoas entendem que confronta com o Código Civil e tudo. Eu vou fazer essas observações aqui para vocês ao longo da aula, tá? Então, o segundo passo aí, né, nesse caso, é a sucessão provisória. Então, como eu disse, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens, ou 3, né, vai começar essa segunda fase, que é o pedido da abertura da sucessão provisória. Então, lá vai ser feito o pedido ao juiz para que se abra a sucessão provisória e as pessoas possam passar a usufruir daqueles bens ali que estão dentro
né, que foram inventariados ali, que estão dentro da lista dos bens dessa pessoa ausente. Essa sucessão provisória, gente, ela pode ser aberta tanto pelos interessados quanto o Ministério Público. Mas, assim, o Ministério Público ele só pode pedir essa abertura se terminar o prazo e ninguém se manifestou. Então, caso tenha finalizado esse prazo, né, de 1 ano ou de 3 anos, e ninguém tenha se manifestado pedindo a abertura da sucessão provisória, o Ministério Público pode agir, pode requerer a abertura, tá? Aí, como eu falei com vocês, olha só, o atual artigo do CPC que trata disso, ele fala, olha, é o 745, ele fala, feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 ano, ou não havendo sítio ou no órgão oficial e na imprensa da comarca durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Então, o que está falando aqui? Né, que feita essa arrecadação, olha só como é diferente. Lá no Código Civil, aqui, ó, o artigo 26 fala que vai decorrer um ano da arrecadação dos bens, tá? Aqui fala que que é decorrendo um ano da publicação dos editais na internet. Editais que vão estar anunciando, né, que tais bens foram arrecadados e convocando esse ausente a voltar para a posse de seus bens. Então, vejam que é diferente, né? O prazo, por exemplo, pode demorar, sei lá, 30 dias para publicar, para começar a publicação desses editais. Então, o Código de Processo Civil, de uma forma ou de outra, alterou, sim, a disposição que está no Código Civil, porque o Código Civil fala somente decorrido 1 ano da arrecadação, tá? E aí o Código de Processo Civil foi mais específico aí, referente à publicação dessa arrecadação que tem que ser feita pelo juiz, tá? Então, só pontuando aqui mesmo, porque isso pode ser uma questão futuramente cobrada em concurso, alguma coisa. Mas, no momento, a gente tem que se ater ao que está disposto no artigo 26, tá, gente? Assim, vamos considerar o artigo 26, porque a nossa aula aqui é civil, então vamos considerando esse prazo para facilitar para todo mundo. Quando vocês estiverem lá no processo, vocês vão ver. Um pouquinho diferente. Então, aqui, tá. O parágrafo 1º não tem... Aqui, ó, fim do prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto no edital. Então, olha só, terminado o prazo do edital. Então, o próprio edital vai falar, né, que começa a contar daquela data 1 ano para que seja, de fato, considerada essa pessoa, né, para que possa iniciar o prazo da sucessão provisória. Tá? Então, é só uma questão mais técnica aí mesmo, referente à alteração do Código de Processo Civil. Por quê? Porque tem gente que fala que, como o CPC ele fala, né, do fim do prazo previsto no edital, não fazendo essa menção, porque só rapidinho, só esclarecer aqui uma coisa. Antes, o artigo que tratava disso, o artigo que trata disso hoje é o 975, o 745 do CPC. O artigo do CPC anterior que tratava disso, ele era muito parecido ele era mais parecido com o Código Civil, porque ele falava da publicação do primeiro edital sem que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante. Então, ele falava da publicação do primeiro edital. Só que o artigo 745, lá no parágrafo único, ele fala fim do prazo previsto no edital. Então, o que significa isso? O juiz pode prever um prazo diferente do que está na lei? Essa é uma discussão doutrinária que está se fazendo hoje. A lei fala 1 ano, o Código Civil fala 1 ano da arrecadação, o CPC fala 1 ano da publicação dos editais, mas ao final ele fala fim do prazo previsto no edital. Então, não é o prazo previsto no edital, eu deveria falar, né? Fim do prazo previsto no artigo, né? No caput, os interessados podem requerer a abertura da sucessão provisória. Então, aqui realmente eu coloquei a título de
curiosidade para vocês, porque existem doutrinadores que vocês forem consultar aí, né? Naqueles livros que eu mandei, são livros mais atualizados, todos eles estão atualizados com o Código do Processo Civil, tá, gente? Todos são depois de 2015. Então, vocês vão ver essa discussão aqui, né? Será que esse artigo, então, alterou o artigo 26, falando que agora esse tempo vai ser definido pelo juiz no edital? Né? Então, assim, ainda está indefinido. Quem defende isso, gente, fala que, como o CPC é uma norma, né, posterior ao Código Civil, teria havido uma revogação tácita aí do artigo 26. Tá? Eu não acho que teve essa revogação tácita, eu acho que se o juiz fixar um prazo muito diferente do que está no artigo 26 e no próprio caput do artigo 745, as pessoas podem se opor, né? Falando, não, peraí, o artigo que trata da ausência no Código Civil fala 1 ano. Então, eu não acho que um juiz vai, por exemplo, colocar 18 meses. Então, eu acho que, na verdade, é uma discussão doutrinária, porque o povo adora ficar procurando, né, pelo em ovo, mas eu não acho que tem tanta relevância prática. Não sei, pode ser que isso um dia, de fato, venha a ser um problema aí dentro dos processos. Mas também nunca vi nenhum problema referente a isso em nenhum processo, não. Tá? Então, assim como tem, né, uma norma ali para quem pode ser o curador, aqui também no Código Civil, artigo 27, fala quem é interessado e legitimado para requerer essa sucessão provisória. Então, o primeiro, né, o cônjuge, que não separado judicialmente, tá, gente? Se ele já estiver separado judicialmente, ele não tem interesse, tá? Os herdeiros, presumidos, legítimos ou testamentários. Então, caso essa pessoa que desapareça tenha um testamento que nomeou um funcionário da fazenda, esse funcionário da fazenda tem interesse, né, de pedir essa abertura da sucessão provisória, caso ninguém da família peça. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente da sua morte, e os credores de obrigações vencidas não pagas. Então, a pessoa some, está devendo dinheiro, o credor tem o direito de requerer a sucessão provisória. Por quê? Porque com a sucessão provisória, né, os bens passarão a ser administrados por outras pessoas. E aí pode ser que ele venha, né, a receber. Até porque, deixa eu ver se já é aqui. Não, eu vou mostrar para vocês aqui, tem um artigo que fala, né, que com a sucessão provisória, os herdeiros passam a responder nos processos judiciais, né, passam a responder pela parte lá. Então, por isso que os credores estão aqui, né, como legitimado para requerer essa sucessão provisória, tá no artigo 27. O artigo 28 do Código Civil, ele fala: a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produz efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Mas, depois que ela transitar em julgado, você faz a abertura, né, do testamento, se tiver, ou então o inventário e a partilha de bens, como se o ausente fosse falecido. Então, olha só. Logo após esse trânsito em julgado, você pode abrir um testamento, caso essa pessoa tenha deixado, ou pode começar o inventário para partilhar aqueles bens deixados, tá? Isso na fase da sucessão provisória. Entendam, gente. Vai haver essa divisão de bens, mas ainda é provisório, tá? Lá na sucessão definitiva é que, de fato, esses bens passam para o patrimônio da outra pessoa. Por enquanto, é uma coisa realmente provisória, né? Então, o provisório como né? Essa divisão dos bens para os herdeiros vão ter que ter uma garantia, né? Eu não posso simplesmente, sei lá, colocar uma fazenda para ser administrada por uma pessoa, né? Passar, o juiz vai lá e fala, agora essa fazenda aqui é do filho número 1, né? E aí, esse filho vai lá e dilapida esse patrimônio todo, ele não tem condições de garantir aquele bem, né? Então, a própria lei já previu isso. Como eu disse, gente, a ausência é para preservar os bens de quem desapareceu, tá? Então, olha só, o artigo 30, ele vai falar assim, ó, os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. O que significa essa frase? O herdeiro, para, de fato, tomar posse do bem, ele vai ter que dar uma garantia.
tá? Ainda que seja um penhor, seja uma hipoteca sobre essa própria propriedade, mas ele tem que dar uma garantia de que ele vai preservar aquele patrimônio, tá? Para caso essa pessoa voltar, o patrimônio dela não ter sido dilapidado, né? Inclusive, gente, o próprio artigo 29, ele fala que antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Então, assim, a pessoa tem um bem lá que está deteriorando, né? Não sei, um carro, por exemplo, que está lá deteriorando. O juiz pode ordenar que esse bem seja vendido e, por exemplo, seja comprado um imóvel com esse dinheiro, ou então títulos, tá? Títulos da União, com esse valor. Então, isso, mais uma vez, gente, buscando preservar o patrimônio do ausente. Ele pode, inclusive, antes dessa partilha, determinar a venda de algum bem, se for necessário, para evitar a deterioração, tá? E aí eu falei, então, que no artigo 30, né, a pessoa precisa dar, então, uma garantia de restituição desse bem, caso essa pessoa retorne, né, caso o ausente retorne. Olha só, o artigo 30 fala: os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantia da restituição deles. Só que o parágrafo 2º fala: os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Então, caso a pessoa, né, prove lá, eu sou filho, eu sou herdeiro dele, ele não vai precisar dar uma garantia, tá? Essa garantia tem que ser dada, por exemplo, por alguém que recebeu algum bem dessa pessoa num testamento, que não tem nenhuma relação de sangue, né? Não é pai, não é esposa, não é filho. E aí sim, teria que dar. Um tio, né? Igual ela me perguntou. Um tio, sim, teria que dar a garantia, tá, gente? Porque a exceção aqui é ascendente, descendente e cônjuge. Não se estende a parentes colaterais, tá? Então, existe, né, essas três classes de pessoa: cônjuge, ascendente e descendente, que não precisam da garantia, mas tem gente que precisa da garantia e não tem condição de garantir nada. Então, o parágrafo 1º lá do artigo 30 fala: aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Então, vejam, gente, a pessoa é herdeira, tá? Vamos pôr um tio, né? Um irmão. Ele é herdeiro, mas ele não tem condições de garantir, de prestar a garantia que o juiz vai exigir lá para poder emitir na posse dos bens. Então, ele não vai poder ter a posse daquele bem, mas não significa que ele perdeu o que ele herdaria, tá? O bem vai continuar sendo administrado pelo curador ou por um outro herdeiro que tenha condições de prestar a garantia, tá? E ele, inclusive, como prevê o artigo 34, ele pode pedir os rendimentos dessa parte que tocaria a ele. Então, vamos supor que seja, ele herdou ações, tá, gente? Então, ele herdou ações da Petrobras. E aí, a ação da Petrobras lá tá rendendo, sei lá, 10 mil reais todo mês. O artigo 34 dispõe que essa pessoa pode pedir a metade desses rendimentos que seriam dela, tá? Caso ela tenha sido excluída dessa sucessão provisória por não ter condições de prestar a garantia, tá? Eu coloquei aqui o artigo 29, que eu já li para vocês, né? Que o juiz pode ordenar a conversão dos bens móveis em imóvel ou em título garantido pela União. E o artigo 31, olha só, mais uma vez, mostrando o objetivo do Instituto. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipoteca, quando o ordene o juiz para lhes evitar a ruína,
Então, não pode sair vendendo os bens imóveis na sucessão provisória. Para fazer a venda de qualquer bem imóvel, vai precisar de autorização judicial, né? Buscando preservar esse patrimônio caso essa pessoa volte, né? Isso aí está contido no artigo 31. Né? E aí, o que acontece? Ah, não, então, beleza, nomeou ali os herdeiros foram lá, começaram a sucessão provisória, fez a arrecadação dos bens, tá lá já listadinho todos os bens que a pessoa possuía, estão lá todos os herdeiros devidamente habilitados, demonstrados que são herdeiros e tal, e aí? E aí que eles podem assumir a posse desses bens, né? Então, eles vão assumir a administração daquele bem específico, né, que coube a ele, ele vai representar esse ausente tanto de forma ativa, tanto no polo ativo quanto no polo passivo de uma ação. Então, assim, ações judiciais que estejam discutindo, por exemplo, sobre um bem que esse herdeiro tá empossado nele, né, ele vai fazer parte dessa ação, né? Então, todas aquelas ações, por exemplo, que estavam pendentes durante esse período do desaparecimento, né, esse 1 ano aí, por exemplo, dessa declaração de ausência, eles voltam a correr, tá? Voltam a correr porque não só os bens, mas também essa representação judicial aí do ausente vai caber aos herdeiros, tá? Eles vão responder, inclusive, por dívidas, tá, gente? Obviamente, dentro do limite da herança. Do mesmo jeito que você não pode herdar, ter que pagar uma dívida maior do que o que você herda, né? No caso de uma herança normal, aqui também não. Então, dentro do limite do que você herdou, você pode responder por dívidas dessa pessoa. Então, pode ser que você fique sem nada, né? Porque essa pessoa tinha tantas dívidas ali que depois que você fizer todos os pagamentos das dívidas aí nesses processos judiciais, você pode ficar realmente sem nada, né? E aí, gente, desculpa, no caso dessa pessoa também, fulano tá, vamos supor, né, meu pai desapareceu e tinha um tio meu que estava devendo dinheiro para ele. Eu também posso representar o meu pai de forma ativa. Não só vou responder a processo, mas eu posso cobrar dívidas por ele, tá? Realmente buscando o quê? Proteger esse patrimônio e trazer, né, fazer a quitação das dívidas, trazer todos os valores que são de direito dele, tudo para o patrimônio ali, daquele patrimônio que no momento é provisoriamente assumido aí por esses herdeiros, né? Falei aqui da diferença de tratamento do descendente, do ascendente e do cônjuge, né? Que eles não precisam prestar garantia. E além deles não precisarem prestar garantia, gente, esses rendimentos desses bens vão ser 100% deles, tá? Eles vão receber o rendimento dos bens de forma integral. Olha o que fala o artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Essa é a primeira parte do artigo 33. E aí vem a segunda parte falando, os outros sucessores, então, se não for descendente, ascendente ou cônjuge, né, eles vão capitalizar só a metade dos frutos. Então, como eu disse, no caso de ser uma ação, né, no exemplo aqui de uma ação, esses outros herdeiros, ainda que eles tenham prestado garantia, tá, gente? Os frutos daquele bem só a metade que ele vai receber. E ele tem que prestar contas, né? Obviamente. Se todo o objetivo é a proteção desse patrimônio, né, desses bens, você não pode simplesmente passar a posse provisória para alguém e o juiz nunca mais saber o que está acontecendo. Vai ter que ter uma prestação de contas anual aí, para que o juiz saiba, né, que realmente aquele bem está sendo bem administrado, enfim, e que a pessoa não está realmente lucrando 100% dele, porque se não for ascendente, descendente e cônjuge, não vai poder receber todos os frutos. Tudo bem, então vamos supor que fosse uma fazenda, aí a pessoa vai lá e faz um contrato de arrendamento, né? Então a pessoa está recebendo 10 mil reais por um arrendamento na fazenda, ela só vai poder ficar com 5, tá?
Os outros 5 vão lá para o patrimônio, lá, como se fosse uma conta judicial, que é desse ausente e só vai ser eventualmente dividido lá no final da sucessão definitiva. Isso por quê, gente? Porque ele pode aparecer a qualquer momento, né? Então, o próprio artigo 33, ele começa, ele vem, é o primeiro que traz aí uma previsão da volta dessa pessoa. Olha só, se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, ele vai perder, a favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Então, vamos supor, olha só, esse irmão que herdou essa fazenda, né, fez o contrato de arrendamento e tá lá, todo mês recebe só 5 mil, e 5 mil tá lá como se fosse reservado para esse ausente. Aí o irmão aparece. E aí vai descobrir, por que você sumiu? Tava cansado. Cansei dessa vida, fui dar uma volta ao mundo. Ou seja, essa ausência foi voluntária, né? Ele quis desaparecer e não tinha motivo justo nenhum, né? Então, essa parte, esse rendimento que a pessoa gerou, vai vir para ela, que o herdeiro gerou, vai vir para ela, não vai para o ausente, tá? Só se ele aparecer, gente, e realmente, não, ele tinha sido sequestrado, olha, ele estava no poder sei lá, ele tinha viajado para Colômbia e foi pego por um membro da Farc, isso antigamente, né? Que as Farc hoje nem sei se existem tanto ainda. Mas, enfim, poderia ser uma situação dessa. Mas se for uma ausência voluntária, esse rendimento que o herdeiro deixou de ganhar para ir ali para aquela garantia, caso essa pessoa retorne, vai vir para o herdeiro, tá? Não vai para o ausente. Gente, vocês estão muito calados. Me fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Acho que é efeito da prova. Gente, mas a prova não foi ruim, não. A prova não foi ruim, não, gente. Muita gente foi bem. Eu falei que... Sim. Não, foi não, olha só. Questão fechada é complicado, né? Igual, acho que foi com você que eu conversei. Cada questão fechada valia 200. Então, se a pessoa errou as fechadas, né? Ela tirou a média, né? Mas não foi ruim. Mas tirando o efeito prova. Não, gente. Professora, média é ótimo. Tirando o efeito prova, vocês estão entendendo a matéria? Oi. Tenho uma dúvida quanto a esse negócio de arrecadação de bens. Diga. Se eu tiver bens perecíveis, no caso, e no período desse 1 ano, meus bens se perecerem, eu tenho direito a ele de novo? Como funciona isso no caso de bens perecíveis? Ou não tem arrecadações de bens perecíveis? Não, na verdade, o juiz vai determinar, quando fala que dá aquele artigo 29, né, que vai ordenar a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou extravio em imóveis ou títulos garantidos pela União, é exatamente para prevenir isso aí, né? Então, os bens que podem perecer, os bens que podem, né, estragar, enfim, qualquer coisa assim, o juiz vai determinar a venda deles. A venda deles e que o valor arrecadado com essa venda seja, enfim, ou comprado um imóvel, ou que seja, ou que compre títulos aí da União e fique guardado, tá? Esses bens que ele faz, isso que ele faz antes da partilha, é exatamente para garantir que não haja perda de qualquer bem por, né, assim, por descuido mesmo das partes, né? Entendeu? Entendi. Ô, Luciana. Obrigado. Oi. E no caso, assim, por exemplo, um membro da família tem bens, aí esse membro da família morre, né? E os filhos começam a vender os bens, só que não tinha inventário, não tinha testamento, não tinha nada. Aí começa a vender e partilhar os bens. Pelo fato de não ter inventário, né, não ter nenhum testamento, isso tem algum problema? Tem, porque eles estão vendendo uma coisa que não é deles, de fato, ainda, né?
Porque só quando termina a Sim. partilha, gente, quando termina o inventário, é que o bem realmente passa. Isso aqui não tem nada a ver com a ausência, essa pergunta dela, tá, gente? É no caso de uma morte, tá? Só pra gente não confunda, né? Não tô falando de ausência, tô falando de morte. Então, no caso de morte, Uhum. os bens são, né, passam a ser dos herdeiros, mas eles só podem, né, eles podem dispor durante o inventário só com autorização judicial. E eles só podem, só são de fato os donos do bem quando acaba o inventário. Então, todos esses negócios que são feitos, e isso é bem comum, tá, gente? É muito comum mesmo. Uma pessoa morre lá, o vovô morre e todo mundo sai vendendo o sítio do vô, né? Mas essa pessoa, por exemplo, só vai conseguir fazer esse registro com autorização judicial ou depois do fim do inventário, porque para fazer o registro você vai ter que levar o inventário lá para te mostrar, ó, eu comprei do fulano, mas o fulano é o filho do Beltrano que morreu. Porque senão, olha só, vamos supor, você, né? Seu pai morre. Aí você vai lá e vende um bem seu, tá? Um bem dele. Desculpa, um bem dele. Só que quem é você em relação a esse bem? Você não é a proprietária dele ainda. Então eu vou lá e mostro, você vendeu para mim. Aí eu vou lá e mostro, chego lá no cartório, vamos supor que fosse um imóvel, né? Chego lá no cartório de registro de imóveis com esse contrato, fala que eu quero registrar aqui, ó, meu imóvel. Mas esse imóvel não tem como registrar. Por quê? Porque quem me vendeu não é dono, Não é né? dono. Não é dona. A pessoa só Entendi. passa de fato a ser dona com o fim do inventário, tá? E o inventário, uma pessoa da família tem que ficar responsável por fazer? Como que é? Ou é o juiz que faz? Como que funciona? Não, depende, depende muito da situação, tá? O inventário hoje pode ser judicial ou extrajudicial, vai depender de alguns Tá. requisitos, tá? Não necessariamente o Ok. inventário tem que ser judicial, pode ser extrajudicial, tá? Pode ser só no cartório. Sim. Mas alguém tem que dar entrada e vai ser nomeado um inventariante. Esse inventariante é quem tem a administração desses bens do espólio. O que eles chamam de espólio é exatamente a massa de bens da pessoa que morreu, tá, gente? Aquele conjunto de bens da pessoa que morreu é o espólio. E aí vai ser nomeado um inventariante, e para ele vender, ele tem que chegar lá no juiz do inventário e falar assim: ó, excelência, estou querendo vender aqui essa fazenda, todos os herdeiros estão de acordo, tá? Você me dá autorização? Aí ele vai dar autorização. Tá? E esse de acordo tem que ser formal da família, né? Tem que ser formal. A gente vai ver isso melhor lá em sucessões, mas eu sei que isso é um assunto que rende bastante aí, que todo mundo sempre tem um caso, né? De alguém A minha fazendo família mesmo, o pessoal tá que vende. Pois é bem comum. Até quem entende, tá? Eu já fui forçada a vender um bem num inventário da minha avó, sendo que não tinha acabado o inventário ainda, mas eu tive que assinar porque eu era a única herdeira que não estava concordando. Então, essas coisas é complicado, né? Porque a gente acaba fazendo mesmo sem saber. Agora deu tudo certo porque já acabou o inventário e deu certo, mas principalmente em cidades menores, né? Muito na confiança o negócio. Então, você fala, não, vou comprar sua parte aqui nessa herança. Gente, isso é muito perigoso, porque às vezes antes, olha, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, tá? Que ele, tipo assim, uma semana depois que meu avô morreu, ele vendeu a parte dele da herança do meu avô, que nem era grandes coisas, mas ele vendeu. Porque ele tava devendo dinheiro, não sei o que lá, ele tipo, combinou com o cara. Ah, não, ó, você fica com a minha parte e tal. Gente, tem mais de 15 anos que meu avô morreu, ninguém recebeu o dinheiro ainda, entendeu? Então, assim, Não. a gente não pode sair fazendo negócio com uma expectativa de direito. Até o momento que o bem vem para você, ele é uma mera expectativa, né? É bem comum, mas é bem complicado. Pode dar muita complicação mesmo. Então, alguém mais alguma dúvida aí, gente? Vocês estão entendendo a questão da ausência, né, gente? Que é um pouquinho diferente da morte mesmo, né? Essa pessoa realmente, assim, ela pode voltar a qualquer momento. Então, esses bens, eles têm que ser preservados de uma deterioração, mas eles também têm que ser preservados de serem dilapidados aí, vendidos, enfim, né? E a pessoa vai lá, volta e fala, ai, cadê minha fazenda que eu amava tanto? Ah, não, vendeu. Ninguém queria administrar aquilo ali, vendeu. Então, tem que ter um equilíbrio aí,
né, entre essas ações das pessoas que recebem os bens, né, para que haja essa preservação desse patrimônio. Então, eu falei aqui do artigo 31, deixa eu ver. Falei que ele vai, né, que eles vão, que eu voltei muito, né, deixa eu ver aqui. Aqui, eu parei aqui, né, eu tava falando que se ele aparecer ou provar a existência, não, mentira. Eu parei aqui, né, se ele aparecer e a ausência for voluntária e injustificada. Quem quer me perguntar, pode falar. Nesse caso, seria só os lucros, né? Que não voltaria para a pessoa. Mas as outras coisas voltariam. Bens, sim. Isso. Então, olha só, ele vai perder os frutos e rendimentos. A parte dele nos frutos e rendimentos. Exatamente porque lá em cima está falando que o sucessor que não é descendente, ascendente, cônjuge, ele não pôde ficar com 100% dos lucros, só com a metade, né? E a outra metade foi lá para ser guardado para o cara. Então, se a pessoa volta e demonstra que foi de forma voluntária, né? Você prova que essa ausência foi voluntária, aí ele vai perder esses frutos. Por quê? Porque só ganhou, gente, porque alguém se esforçou também para manter aquele bem, né? Por exemplo, no caso de uma fazenda, se ela ficasse abandonada, não fosse feito esse contrato de arrendamento, ele teria recebido esse dinheiro mensal? Não, né? Então o dinheiro veio com o esforço aí do herdeiro. Então, caso se prove que essa pessoa desapareceu porque ela realmente estava com preguiça da vida dela, ela não vai ter direito a esses frutos, não. Tá? Sim, entendi. Obrigada, professora. Nada. Então, olha só, exatamente o que você me perguntou, vem aqui, ó. Aparecendo ausente no momento de exercício da posse provisória, os herdeiros vão perder os direitos quanto aos bens, né? Excetuando esses frutos, esses rendimentos que foram colhidos aí ao longo do tempo, tá? Agora, só uma coisa que é importante falar, que até o momento que realmente, de fato, se entregue os bens, tá? Os herdeiros vão responder por aquele conjunto de bens ali. Então, olha só, se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Para que isso, gente? A pessoa apareceu, aí o cara vai lá, deixa uma casa aberta, né? Eu tinha herdado uma casa. Aí eu ouvi dizer que o ausente lá apareceu. Eu vou lá, deixo a casa aberta, com a porta escancarada, o carro na garagem, com a chave do carro na ignição, tipo assim, pode levar, gente. Eu não quero que ele leve isso, eu não quero que ele tenha isso aqui também. Não. Ele vai ter essa responsabilidade até o momento que ele entregue todos os bens na posse do ausente, tá? Ele vai responder aí por isso, caso ele faça esse exemplo aí que eu dei. E aí, acho que é o último artigo da parte da sucessão provisória, né, que é o 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o eram naquele tempo. Então, se durante esse período aí que tem essa sucessão, né, que está na fase da sucessão provisória, se descobrir ali, não, ó, a gente descobriu que o fulano de tal morreu lá nos Estados Unidos, tá aqui a certidão de óbito dele, descobrimos a data exata da morte e tal. Aí vai dar entrada, né? Vai começar a sucessão definitiva, só considerando a data da efetiva morte da pessoa, tá? Vai parar de se considerar a data da ausência declarada e vai se considerar a morte, porque aí, de fato, você já tem a certeza ali desse evento morte, não tem necessidade de falar mais em ausência, tá? E aí a última fase, né, gente? Depois que faz essa sucessão provisória, vem a sucessão definitiva. E aí, olha só, o prazo hoje é de 10 anos para que se possa fazer a sucessão definitiva. Antigamente, era 20 anos. Então, a pessoa desaparecia, podia ficar sumida 19 anos, 11 meses, 29 dias, voltar e ter todos os bens dela de volta. Então, assim, você imagina como vocês podem imaginar como isso já gerou diversos problemas, né?
em relação a isso. Que a pessoa está lá administrando um bem há 20 anos e, de repente, perdi, acabou, de um dia para o outro. Agora não, agora são 10 anos, tá? Isso está lá no artigo 37, que é na seção 3, que fala da sucessão definitiva, tá? Então, ele vem, ó, 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Então, se a pessoa, todas as garantias que ela deu para que ela fosse emitida na posse daqueles bens, ela vai receber de volta. E vai dar abertura aí na sucessão definitiva. Tá, gente? Olha só. Só uma observação aqui sobre prazos. Primeiro, a pessoa desapareceu, né? Aí se faz a arrecadação dos bens, decorre um ano, né? No caso dele não ter deixado o procurador, decorreu um ano, né? Dessa arrecadação, vai abrir a sucessão provisória. A sucessão provisória, a sentença que determina a abertura dela, só produz efeito 180 dias depois de publicada. E aí, contando 10 anos depois do trânsito em julgado da sentença, é que vai poder ser aberta a sucessão definitiva. A OAB adora esses prazinhos, tá, gente? Então, assim, tenham na cabeça isso para o futuro aí, porque a OAB adora cobrar esses prazos. Então, a sucessão definitiva, 10 anos depois do trânsito em julgado da sentença que determinou a sucessão provisória. Ok? Tem uma outra hipótese, gente, quando a pessoa é mais velha, né, acaba se presumindo essa morte dela de forma mais rápida. Então, o artigo 38, ele fala, ó, pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então, vamos supor, a pessoa desapareceu com 75 anos, tá? Aí, eu não vou precisar esperar esse prazo de 10 anos. Porque quando ele fizer 80, no dia que ele deveria fazer 80 anos, eu vou lá no juiz e falo, ó, agora esse cara já tá com 80 anos e a última notícia que a gente tem dele é de 5 anos atrás, então pode abrir essa sucessão definitiva. Tá? Porque aí você presume que uma pessoa que já tá com mais de 80 anos e que ninguém tem notícia dela há mais de 5 anos, você presume de forma mais fácil que ela morreu do que um menino de 18 anos, igual o meu exemplo aqui do Luiz Guilherme, né? Isso é uma coisa realmente assim, é uma escolha do legislador, tá, gente? A gente não é, é por isso, por aquilo. Foi uma escolha realmente para privilegiar, para facilitar essa sucessão definitiva no caso de pessoas mais idosas e desaparecidas, né? E aí o último artigo, ele fala do regresso desse ausente depois de aberta a sucessão definitiva. Então, olha só, gente. Se ele voltar durante a sucessão provisória, que são 10 anos, ele tem as coisas dele de volta, ok? Ficou claro isso, né? Na sucessão provisória, ele tem os bens de volta. Passou a sucessão provisória, abriu a definitiva, até 10 anos depois da abertura dessa definitiva, se ele voltar, ele vai ter direito só aos bens existentes no estado em que se acharem, tá? Ou o preço que os herdeiros receberam por aquele bem que foi alienado depois daquele tempo. Por quê, gente? Sucessão definitiva. Você entende que você é proprietário daquele bem. Então, poxa, eu vou lá e vendo. Aí, dali a 9 anos, o cara volta e aí? Você anularia o negócio lá com o terceiro de boa-fé que comprou o imóvel, né, achando que, né, realmente, achando não, né, com razão, achando que eu sou proprietário do bem, porque após a abertura definitiva da sucessão, eu passo a ser proprietário do bem. E aí, dali a um tempo, essa pessoa retorna e ela só vai ter direito a esses bens existentes no estado em que se acharem, tá? Olha o que fala o artigo. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum seu... Peraí, deixa eu ler aqui esse ano, ou algum de seus descendentes ou ascendentes,
aqueles ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, ou subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Aqui, gente, vejam que eles colocam uma hipótese, inclusive, assim, da pessoa que desapareceu, por exemplo, junto com os filhos, né? Porque caso o ausente não regresse, mas aí um herdeiro aparece, né? Ah, eu fiz um exame de paternidade ali, descobri que aquele cara que desapareceu era o meu pai. Aí ele aparece aí nos 10 anos seguintes a essa abertura dessa sucessão definitiva, ele só vai ter direito aos bens existentes, tá? Naquele momento ali. E aí, por fim, nesse ponto aqui, mais uma vez a gente tem que falar sobre o Código de Processo Civil, tá, gente? Por quê? Porque o artigo 745, aquele mesmo que eu li lá atrás, o parágrafo 4º fala assim, que regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, vão ser citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, tá? O procedimento normal, enfim, tá falando do procedimento aqui. Mas não fala do prazo de 10 anos, só fala do retorno dessa pessoa. E aí, mais uma vez, vem uma polêmica aí dentro da doutrina falando que esse prazo de 10 anos continua ou pode ser retornou de forma em qualquer época da vida, dali a 40 anos, e ainda assim vai ter que fazer esse procedimento. Eu entendo que o prazo do artigo 39 está mantido, tá, gente? Ele não foi revogado expressamente e não tem nada que contrarie esse prazo de 10 anos. Eu acho aqui que foi uma falta de técnica mesmo, né? No artigo 745, que deveria ter, o parágrafo 4º, que deveria ter falado, né? Dos 10 anos. Eu acho que eles simplesmente não especificaram. Mas se já tem a especificação no Código Civil, não precisaria especificar de novo no CPC. Mas, como eu disse, eu trago esses pontos de discussão para vocês, porque vocês vão ver doutrinas defendendo o contrário, tá, gente? Então, só para vocês saberem mesmo aí que é uma discussão, tá? Uns bons temas para monografia. Oi. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa some durante 10 anos. Aí os sucessores, depois desses 10 anos, pegam a sucessão definitiva. Na verdade, dá um pouco mais de 10 anos, porque teve o prazo lá da provisória. Mas tá, vamos supor que começou a sucessão definitiva. Isso. Aí, mesmo se a pessoa retornar depois de 10 anos, ela tem direito a alguma coisa? Até 10 anos depois, ela ainda tem. O ausente. Aí, passou esses 10 anos, já não tem mais. Aí passou, né? Porque aí, na verdade, vão ter se passado mais de 21 anos, né? Desse desaparecimento. Aí acabou. Tá? Pelas regras do Código Civil, acabou. Mas até os 20 anos, se você tiver herdado alguma coisa de alguém que só desapareceu, aquele famoso, saiu para comprar um cigarro e não voltou, tenha medo. Porque ainda pode um dia perder esse bem aí para essa pessoa. Só para ser assim, tranquila. Agora eu tenho esse bem mesmo depois de mais de 20 anos. Acontece, você vai dispor dele da forma como você quiser, porque você tem a sucessão definitiva. Mas ele ainda pode vir a ser da pessoa que desapareceu, caso ela retorne. Mesmo se eu vender ele, no caso, teria que devolver o dinheiro. Aí assim, né, gente? A regra, né, que fala, a regra fala que vai receber aqueles bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, né, os que foram comprados no seu lugar, ou o preço que eles receberam pelos bens alienados depois daquele tempo. Mas aí é óbvio, vamos supor, você tem lá um bem de 100 mil reais, aí você vendeu ele por 100 mil reais e você comprou uma casa de 50 mil no lugar. Então, esse bem que você comprou com esse valor, pode ser que seja revertido para ele. Mas esse outro 50 mil você gastou para o seu próprio sustento, você não tem mais, você não vai dever a pessoa, tá, gente? Ela vai ter de volta aquilo que for possível que ela tenha de volta dentro daquele conjunto de bens que ela tinha, né? Também a pessoa que de boa fé, né,
sucedeu ela de forma definitiva, dispôs dos bens, gastou, investiu, etc., ela não vai ficar para sempre tendo que ficar com medo. A questão é que se ela voltar e o bem ainda existir lá, ela vai ficar com ele. Ou os valores que a pessoa recebeu ainda estão lá intactos, ela vai receber ou o valor que for possível, né? Esses bens no estado em que eles se acharem, ou seja, no que for possível, tá? Ah, entendi. Isso aí, só se a pessoa tiver desaparecido por algo sério. Agora, se for por livre e espontânea vontade, já não tem mais. Por livre e espontânea vontade, ela tem os bens. Olha só, esse artigo não faz distinção, tá? O que faz distinção é sobre os frutos, é sobre os rendimentos, tá? A distinção referente a desaparecimento voluntário ou não, realmente é referente só aos frutos, porque o único dispositivo do código que fala sobre essa questão de ser voluntário, né, é o parágrafo único do artigo 33, que fala da parte dele nos rendimentos e frutos dos bens. O resto não fala. Então, ainda que seja uma ausência voluntária, os bens ele vai ter, não os frutos, tá? Então, como eu falei, o rendimento do contrato de uma fazenda, ele não teria, mas ele poderia ter a fazenda de volta. Não, agora eu entendi. Obrigada, viu? Por nada. E aqui eu já passei. E aí, por fim, gente, o artigo 39, no parágrafo único, ele fala, né, que se nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar e ninguém fizer essa sucessão definitiva, esses bens dessa pessoa passam ao domínio do município ou do Distrito Federal, tá? Se for território federal, vai para o domínio da União. Então, esses bens, eu até coloquei o nome aqui, porque quando a gente for estudar bens, a gente vai falar, né, desse tipo de bens, que são os bens ereptícios, tá? Que eles chamam de bens ereptícios, que são os bens que vão para o patrimônio, né? Que são incorporados ao patrimônio do município, ou do estado, ou, enfim, ou da União, dependendo do caso. Então, se a pessoa não tiver herdeiro nenhum, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, a pessoa desapareceu e tal, mas ela não tinha herdeiro nenhum, aqueles bens ficaram lá, alguém foi nomeado curador, a pessoa administrou, a pessoa fez o rendimento, fez tudo, mas não apareceu ninguém, né? 10 anos depois ele não voltou, passados mais 10 anos ele não voltou, então aí, passados esse prazo de 10 anos da sucessão definitiva, os bens vão ser incorporados ao patrimônio, né? Passarão ao domínio do município ou da União, dependendo de onde eles forem localizados. Tá? Aí, gente, eu queria só. A gente vai. Não vou ficar muito mais, não. Eu queria só trazer uma discussão aqui. Queria que vocês me dessem a opinião. Porque olha só. Quando a pessoa era casada, tá? E aí ela some. O artigo, aí eu vou contar para vocês, né? O artigo 1571, lá na parte de direito de família, ela fala que o casamento do ausente se desfaz por morte. Tá? Eu vou ler aqui o artigo 1571, parágrafo 1º, só um minutinho. 1571. Olha só, a sociedade conjugal termina. Aí tem as hipóteses: morte de um dos cônjuges, nulidade ou anulação, separação judicial, divórcio. E aí fala, ó, parágrafo 1º, o casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quanto ao ausente. Então, vamos supor que seja, né, essa pessoa que desapareceu aí, saiu para comprar um cigarro, nunca mais voltou. E aí, o que vocês acham que acontece quando essa pessoa reaparece e a outra já casou de novo? Vamos supor que ele reapareça dentro desse período aí pode ser dentro da sucessão provisória. Eu não estou falando de bens, tá? Eu estou falando da validade do casamento. O que vocês imaginam que acontece? A pessoa era casada com uma, e aí durante esse período ela vai lá e casa de novo. Aí o casamento é cancelado, né, não? O casamento, segundo? O primeiro? O primeiro?
Isso é a Não, pessoa cancelado casou. não tem jeito, né? Ele pode ser Cancelado. considerado dissolvido, né? Ele pode ser... Essa é uma opção. Segundo casamento, eu acho que é o segundo casamento que não vai. Que ele vai ser nulo? Essa é uma segunda hipótese, porque uma pessoa que já é casada não pode casar, né? Então, tem aí um problema aí nesse negócio, né? Mas olha só, gente, pessoa que não é casada, tudo bem, não pode casar, mas ela casou de boa fé, ela casou acreditando que a outra lá estava desaparecida. Né? É uma situação... Mas É como? uma situação Como que ela conseguiu casar? com a sentença que declarou a sucessão provisória e a ausência. Se está declarada a ausência, você consegue casar, porque é como se a pessoa tivesse morta. Tá? Ela conseguiu casar com a sentença que declarou a ausência do marido. Só que aí o marido vai lá e volta. Vamos supor, né, que seja uma mulher. Difícil, né? Então, eu acho que é o primeiro que vai ser dissolvido. Na verdade, gente, nessa situação, não tem solução dentro do código, tá? Existe umas correntes doutrinárias que defendem até a inclusão de um artigo, né? Depois eu vou mandar até para vocês o artigo que ele escreveu aí, chama Zeno Veloso, e ele faz um artigo propondo uma introdução no código de um artigo que fale assim: se o cônjuge do ausente contrair novo casamento e o que se presumia morto retornar ou confirmar-se que estava vivo quando celebradas as novas núpcias, o casamento precedente permanece dissolvido. Ou seja, o que ele propõe? É que caso a pessoa case e depois descubra que o primeiro cônjuge estava morto, você considere o primeiro casamento como dissolvido, né? Já que ela já contraiu novas núpcias, né? Mas o fato é que dentro do que está na legislação hoje, eu quis trazer isso aqui mais a título de curiosidade mesmo, porque a gente não está estudando o casamento ainda, né? Mas impacta diretamente. Mas, assim, dentro dessa situação, se fosse um cliente seu, você tinha que aconselhar ele a fazer o divórcio, tá? Dessa pessoa desaparecida. Você vai citar esse ausente por edital, vai entrar com a ação de divórcio, pedindo para que seja declarado, né? Pedindo o divórcio dessa pessoa desaparecida. Para exatamente evitar uma discussão sobre a validade ou não desse novo casamento. Então, se fosse um cliente meu, eu iria orientar, não, ó, faz o divórcio do casamento anterior e aí casa. E isso evita problema. Mas aí poderia fazer o divórcio? Tipo assim, Poderia. mesma pessoa. Poderia. Você, mesmo quando a pessoa não está presente, tá, gente? Ela, nesses casos, o Código de Processo Civil, ela prevê, porque existem não só casos, né, de divórcio, mas assim, às vezes você quer cobrar um dinheiro de uma pessoa e aí a pessoa desapareceu, né? Enfim, aí ela pode ser citada por edital, tá? É uma forma de citação. Ao invés de ser o oficial de justiça vai lá, entrega a cartinha, ou então ela recebe pelo correio, ela é citada por edital. E aí, a partir do momento que se cumpre o requisito do edital, você considera que ela tomou conhecimento da ação. E aí o juiz vai lá e dá a sentença. Tá? Então, seria possível fazer um divórcio de um ausente. Então, é a melhor saída. Porque senão haveria, sim, uma discussão de qual casamento que seria o válido, né? O primeiro ou o segundo. Entenderam? Só uma curiosidade mesmo. Depois eu vou mandar esse artigo para vocês. Que ele dá essa sugestão aí de redação. É um artigo mais antigo já, mas é interessante para vocês darem uma estudada a mais, né? Assim, umas curiosidades aí do direito. Gente, a matéria de hoje é essa, tá? Sessão 3.1. Eu sei que parece muitos detalhezinhos, e são mesmo, tá? Muitos detalhezinhos. Mas, assim, gente, na prática, isso acontece muito pouco, né? Em comparação com outros casos que vocês vão tratar, assim. Então,
e a gente sempre vai ter, né, ali o código para consultar e tal. Então, assim, não fiquem desesperados, não, porque ninguém sabe nada disso de cor a vida toda, né? Então, assim, os prazos e etc. Mas, por enquanto, né, que vocês ainda estão com pouca coisa na cabeça, tentem memorizar e tentem entender bem esses prazos, porque isso é muito cobrado em prova, tá? Prova de concurso, prova do AB, esses prazinhos, eles adoram confundir 180 dias com um ano, com 10 anos e depois mais 10 anos. Então, assim, vocês veem que várias fases que vai passando e tem vários prazos diferentes previstos aí. Alguém tem alguma dúvida mais, gente? Professora, uma dúvida. O prazo, por exemplo, para a sucessão provisória, para a sucessiva, aí vai começar a contar o prazo de 10 anos, por exemplo, depois dos 3 anos, né? Tipo assim, que cada um é um prazo, por exemplo. A primeira é 1 ano, a segunda é 3 anos. Aí vai começar a contar ou vai juntar os dois? Não, olha só. Esse que eu fiquei com dúvida. Não, então, vamos lá no inicinho, ó. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. 1 ano e 3 anos são prazos, não se aplicam no mesmo caso, né? Essa parte você entendeu? Uhum. 1 ano é se a pessoa desapareceu e não deixou ninguém. 3 anos é que se ela deixou deixou um procurador. Então, vamos supor, pegar o exemplo aqui, que ela deixou um procurador. Então, o juiz faz a arrecadação dos bens. Depois de 3 anos, ele autoriza a abertura da sucessão provisória. Tá? Então, vamos supor. Sim. A pessoa desapareceu, sei lá, dia 1º de janeiro de 1999. Tá? Aí o juiz vai fazer essa arrecadação dos bens aí e tal, nananã. Aí, então, vamos supor que tenha sido muito rápido, tá, gente? A arrecadação dos bens e tal. E aí, dia 31 de janeiro, ele faz toda a arrecadação dos bens, nomeou o curador, nomeou tudo, né? Dia 31 de janeiro, então, de 99, ele fez essa arrecadação dos bens. Aí, vamos lá. Decorreu, então, 3 anos. Então, dia 31 de janeiro de 2002, né? 99, 2000, 2002, isso mesmo. 3 anos depois, vai ser aberta aí a sucessão provisória, tá? Aí abriu a sucessão provisória. Então, vamos lá. Aí a gente continua. Vai ficar aí a sucessão provisória, sucessão provisória, sucessão provisória. 10 anos de sucessão provisória, tá, gente? Aí, 10 anos depois da sentença que concedeu a sucessão provisória, é que vai começar a sucessão definitiva. Então, assim, eu estou colocando datas aqui, gente, é óbvio que não seria exatamente no dia que completou 3 anos, o juiz daria a sentença e ela não transita em julgado no mesmo dia. Então, vamos supor, né, 31 de 1 de 2002, completou os 3 anos, aí você vai lá e pediu a sucessão, para a abertura da sucessão provisória, tá? Pediu, e o juiz deferiu isso no dia, sei lá, no dia 1º de maio de 2002 ainda. Aí transitou em julgado, né? Aí vai demorar um tempo. Aí eu não vou fazer a conta aqui, porque tem prazo de feriado e tal. Vamos supor que o trânsito em julgado disso aí ocorreu no dia 1º de junho. Aí, 10 anos depois, então, dia 1º de junho de 2012, decorridos 10 anos do trânsito em julgado, eu chego lá no juiz e falo, agora passou 10 anos, eu quero a sucessão definitiva. Entendi. E aí, depois disso, ainda vem essa possibilidade de regresso dele nos 10 anos seguintes à sucessão definitiva. Definitiva. Entendi. Porque assim, eu fiquei com dúvida, porque eu pensei que passaria 3 anos, aí depois começaria a contar os 10 anos. Aí eu achei que era esse, mas aí agora entendi. Entendeu? Entendi. Gente, alguém mais alguma dúvida aí referente a essa questão de prazo? É muito detalhezinho, né, aí nessa parte. Não, gente, bebi 1 litro de água.
Mais alguma dúvida, gente? Alguém, alguma coisa da prova? Alguém que chegou depois? Não? Gente, a turma de vocês na sala é tão... a gente só teve uma aula presencial, né? Mas vocês eram tão falantes aqui, vocês ficam tão caladinhos. Eu vou parar aqui a gravação, então, para não ficar tão grande. Mas se alguém tiver alguma dúvida